Ope, fala turma, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o delegado João Vitor Herédia, sou delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul desde 2021, aprovado nesse concurso 2018-19, e a partir de agora vou estar com vocês aqui no CEISC, nas turmas de carreira policial, grupos de estudo, resolução de questões, enfim. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Sou delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, como eu disse, né? Também fui aprovado no concurso para delegado da Polícia Civil de São Paulo, agente da Polícia Civil de Santa Catarina, escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina, escrivão da Polícia Civil do Paraná, Polícia Penal, enfim. Tudo aos 23 anos, então tem uma caminhada aí de alguns anos de estudo para concurso. E a partir de agora eu vou compartilhar isso com vocês na mentoria para carreiras policiais e delegado de polícia. Então hoje a nossa ideia aqui é fazer um raio-x, destrinchar bem como foi o último edital para delegado de polícia do Rio Grande do Sul. A gente vai estudar o que caiu nas provas de fato, como a Fundatec costuma cobrar, enfim, a gente vai ver tudo isso aqui a partir de agora, beleza? Vamos lá? Então, tudo sobre o concurso para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e como a banca Fundatec cobra. O que a gente vai ver aqui hoje? Como foi o último concurso, questão das vagas, quantas nomeações, chamadas, um panorama geral de cada uma das fases. Já adianto para vocês que, para não se preocuparem com a quantidade de vagas, porque os concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul costumam ter muitas nomeações, a gente vai falar disso bem detalhadamente daqui a pouquinho. Ponto 2, etapas e estrutura das provas, vamos ver cada uma das etapas, prova objetiva, discursiva, o que foi cobrado em cada uma delas, como é a estrutura dessa prova, tá? Disciplinas mais cobradas, o que e quanto realmente caiu em cada uma das matérias pela banca Fundatec, e o perfil não só, o perfil da banca Fundatec não só na prova para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 2018, mas também em outros concursos que ela fez para carreiras jurídicas, beleza? A concorrência na prática, o que te espera na disputa por uma vaga, mudanças relevantes para o próximo edital, esse é um ponto muito importante que eu peço a atenção de vocês. A gente vai destrinchar aqui o edital 2018-19, mas já temos ciência aqui de algumas mudanças relevantes na prova objetiva, na prova discursiva, no TAF, para o próximo edital agora de 2025. Então, isso a gente vai falar detalhadamente também daqui a pouquinho, já peço a atenção de vocês nesse ponto. Ponto 7, orientações para estruturar sua preparação com clareza e foco. A gente vai dar algumas dicas direcionadas à banca Fundatec aqui e algumas outras dicas para sua preparação ser bem direcionada para o próximo concurso. E ao final, a inscrição para o evento 100% gratuito aqui do CEISC, a Operação PCRS Delegado, que eu vou falar um pouquinho mais com vocês daqui a pouquinho. Então, como foi o último concurso? O último concurso ele teve edital publicado em fevereiro de 2018, tá? A prova objetiva ela foi realizada em maio de 2018, então mais ou menos 3 meses, 90 dias ali entre a publicação do edital e a realização da prova objetiva. Esse concurso ele se estendeu durante todo o ano de 2018 e 2019. Foi um concurso com 9 fases, então é um concurso que ele costuma ser muito longo. A última fase, a publicação do resultado final, ela foi feita em dezembro de 2019, então um tempo bem considerável. Isso é relevante, a gente vai ver daqui a pouquinho também, para a questão de atividade jurídica, atividade policial, enfim. Então, esse foi o panorama do último concurso. A gente pode se basear, mas a gente não sabe exatamente como vai ser agora em 2025. O edital foi específico para delegado de polícia, houve um concurso para agente escrivão quase ao mesmo tempo ali, mas esse edital era específico para delegado. A escolaridade e requisitos. O delegado, então, tem a exigência de graduação em Direito, bacharelado, né? Mais 3 anos de atividade jurídica ou policial. Isso também é bem relevante. Essa atividade jurídica ou policial, ela vai ser totalmente destrinchada no edital ali, o que é aceito para isso, enfim. E ela tem a necessidade de comprovação no momento da matrícula no curso de formação policial. Então, você não precisa se preocupar com isso durante o concurso, apenas de coletar ali certidões, documentos, enfim, comprobatórias dessa atividade. O momento de apresentar vai ser só na convocação para o curso de formação, beleza? O último concurso teve 100 vagas, sendo 74 para ampla concorrência, 16 pessoas negras ou pardas e 10 PCD. Para esse concurso 2025, a gente tem uma previsão de diminuição do número de vagas imediatas, né? A princípio seriam 30 vagas, mas como eu disse no início, a gente já passa para o segundo ponto ali. O último concurso nomeou 185 pessoas. Isso é um número muito relevante, quase dobrou o número de vagas previstas imediatas previstas, né? Todos os aprovados em todas as fases foram nomeados. E isso é um histórico que acontece com constância aqui nos concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Em regra, a nomeação de todos os aprovados. Então não se preocupem com essa diminuição do número de vagas ali, porque em regra a nomeação de todos os aprovados, beleza? Esse concurso teve validade por 2 anos, prorrogados, né, em razão da pandemia, enfim, e são contados a partir da homologação do resultado final. Então, esses 2 anos prorrogáveis começam a contar só a partir da publicação do resultado final.
Então, etapas do concurso, né? O concurso, como eu disse, eles são 9 fases, é um concurso bem extenso. Ele inicia com uma prova objetiva bem característica aqui no estado, né? Na parte da manhã, há uma prova só de português. São 40 questões só de português. E à tarde vem a prova de conhecimentos específicos, né, conhecimentos jurídicos, com 80 questões. Então, são 40 questões de português na manhã, há um intervalo ali, retorna à tarde, parte de conhecimentos jurídicos, mais 80 questões. A prova, cada uma vale 10 pontos, né? 40 questões em português e 80 questões em conhecimentos jurídicos. Na verdade, o peso daí, que é diverso, é peso 4 para a prova de português e peso 6 para a prova de conhecimentos específicos, totalizando ali uma nota total de 100 pontos. Posteriormente, prova discursiva. Já há uma redução do número de matérias exigidas, né? Apenas penal, processo penal, constitucional e administrativo. O último concurso cobrou 20 questões discursivas, também em 2 dias. Foram 10 questões num dia, 10 questões no outro. Apenas de penal, processo penal, constitucional e administrativo, 5 questões para cada uma das matérias. Também há a previsão de que haja alteração na prova discursiva para o próximo concurso, isso eu vou falar mais à frente, tá? Vai ter uma mudança bem, pode ter uma mudança bem considerável para o próximo concurso, beleza? Os aprovados na discursiva são convocados para a prova oral, que aí há mais uma diminuição do número de matérias. Aqui é exigido apenas penal e processo penal. Além disso, a prova oral ela é apenas classificatória, ou seja, não há eliminação na prova oral do concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ela é apenas para fins de classificação. Então isso já nos dá uma segurança bem bacana para as próximas fases. No mesmo dia da prova oral, a apresentação dos títulos, que é uma fase autônoma. Se você tiver pós-graduação, enfim, mestrado, isso tudo é avaliado ali também para fins de classificação. E posteriormente ao TAF, teste de aptidão física. O último concurso cobrou o teste de sentar e alcançar, que é também conhecido como banco de Wells, abdominal, barra e corrida, padrão de todo concurso de carreiras policiais. Para o próximo concurso também, vou falar mais à frente, mas há uma mudança no teste físico. Teste de sentar e alcançar, banco de Wells, foi retirado do edital e no lugar foi colocado o teste de impulsão horizontal, beleza? Isso a gente vai falar lá no final do vídeo. Depois do TAF, investigação social, enfim, investigação sobre a vida pregressa do candidato, ver se tem algum tipo de processo, ocorrência policial, enfim, é feita uma análise bem detalhada pela banca examinadora. Por fim, exames de saúde e, posteriormente, avaliação psicológica e psiquiátrica. São 2 fases distintas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul também tem essa peculiaridade, há os testes psicológicos e, posteriormente, uma fase de testes psiquiátricos, tá? Então, totalizando 9 fases, é um concurso bem extenso. A gente tem que ter atenção em todos ali para não ter nenhum tipo de problema, enfim, exames de saúde, avaliação psicológica, não dá para a gente negligenciar nenhuma dessas fases, porque é um concurso que ele costuma ser bem detalhado, a exigência dele é bem alta, beleza? Então vamos lá, passar para uma das partes mais importantes do vídeo aqui, que a gente vai destrinchar o que foi cobrado em cada uma das matérias do último concurso. A gente vai destrinchar todas as 100 questões aí do último edital. Começando então por português, que é uma prova muito relevante. É impossível ser aprovado na prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul sem ir muito bem em português. Ela tem um nível de exigência muito alto e um nível de importância também na nota final muito alta. Então é muito importante que a gente tenha essa análise para conseguir direcionar e fazer um estudo estratégico, beleza? Então vamos lá. Ponto mais importante da prova de português do último concurso, sintaxe, disparadamente, 40% da prova, 16 das 40 questões foram sobre sintaxe. Isso já nos dá uma informação muito importante e um direcionamento para onde concentrar nossos estudos para a próxima prova, né? Então, dentro de sintaxe, houve a cobrança de concordância verbal e nominal, funções do que e pronomes relativos, vozes verbais, função da partícula se, análise do período composto, classificação de orações subordinadas, regência, uso da crase, funções sintáticas, colocação pronominal, etc. Então, a gente já tem aí o primeiro ponto de atenção. A banca Fundatec cobra muito mais do que as outras matérias, né, do que os outros tópicos dentro de português, a parte de sintaxe. Posteriormente, né, além da sintaxe, coesão e semântica também muito relevante. 35% da prova, com 14 questões, foram sobre coesão e semântica. Só aí a gente já tem 30 questões das 40 de português. Então, aqui, essa é a intenção do nosso vídeo aqui, e aqui no CEIS que a gente vai ter isso, uma preparação direcionada, estratégica para a banca Fundatec,
estratégica ali para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente já tem o primeiro ponto de direcionamento, né? Sintaxe, coesão e semântica, 30 questões da última prova. Direcionamento aí, o vetor de onde concentrar nossos estudos já fica bem claro, né? 14 questões sobre coesão e semântica, então, sobre conectivos e relações lógico-semânticas, significado de palavras e expressões, referenciação, entre outros, né? Depois, interpretação de texto, padrão em toda a prova de português, né? Tem questões de interpretação de texto, 10%, representando 4 questões, focadas na localização de informações e compreensão da ideia central defendida pelo autor. Interpretação de texto é padrão, também recomendo que vocês façam bastante questões, além da própria banca Fundatec, outras provas de português, focadas em interpretação de texto, né, para a gente ter essa percepção como as bancas costumam cobrar em concursos públicos, né, essa questão da interpretação. Então, muito importante também, com 10% da última avaliação. Por fim, em português, morfologia e tópicos normativos, 7,5% cada um, 3 questões, também bem relevante. Em morfologia, classes de palavras e seu emprego, estrutura e formação das palavras. Em tópicos normativos, ortografia, acentuação, pontuação e fonologia. Então aqui, prova de português já está bem detalhada, bem destrinchada aqui por nós. Fica claro aonde concentrar o foco dos nossos estudos. Por ser uma prova de 40 questões, uma prova específica de português, a banca Fundatec ela consegue explorar bem todos os tópicos do edital, é uma prova bem ampla, ela cobra, como vocês viram aqui, praticamente todo o edital em português, então não dá para a gente negligenciar nenhum ponto, mas para fins de aprovação, para fins da gente conseguir ir bem, uma boa classificação, uma boa nomeação, a gente precisa direcionar nossos estudos, né? Então, aqui fica claro aonde a gente vai conseguir vetorizar e fazer um estudo bem estratégico aqui para conseguir ir bem na prova de português, beleza? Passando então para conhecimentos jurídicos, em direito penal são 20 questões, isso deve se manter no próximo edital, também muito relevante, né? Das 80 questões, 20 de direito penal. Dentro de direito penal, leis especiais, 40% da última prova com 8 questões. Foi cobrado questões exigindo conhecimentos da lei de drogas, lei de lavagem de capitais, lei Maria da Penha, lei de execução penal, estatuto do desarmamento, crimes de trânsito, lei de organizações criminosas, colaboração premiada, entre outros. Então, dentro do direito penal, uma incidência muito grande de leis especiais na parte de penal. Vocês vão ver depois na parte de processo penal que também houve uma exigência bem grande em processo, de leis especiais, mas focada ali na parte processual dessas leis, beleza? Depois, teoria geral do crime, 25% da última prova, com 5 questões, exigindo conhecimento sobre classificação de crimes, intercrimes, teoria do erro, né, aberratio ictus, concurso de crimes, dosimetria e múltiplos conceitos da teoria do crime. Então aqui já representa, leis penais e teoria geral do crime já representa 13 questões das 20, então já dá para a gente também ter um direcionamento bem bacana de onde concentrar os nossos estudos. Seguindo, então, com direito penal ainda, crimes contra o patrimônio, 20%, com 4 questões, exigindo conhecimento sobre latrocínio, receptação, estelionato, entre outros. Crimes contra a dignidade sexual, 5%, apenas uma questão, exigindo conhecimento sobre estupro qualificado, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude. Crimes contra a administração pública, também uma questão, peculato, descaminho, concussão, prevaricação, e crimes diversos ali, exigindo conhecimento sobre falsidade ideológica, injúria, estelionato, crimes contra a saúde pública, enfim. Então também há uma incidência aqui da parte especial do Código Penal, como também da mesma forma que acontece em português. Direito penal com 20 questões permite à banca que faça uma cobrança bem extensa de direito penal, de processo penal também são 20 questões, então ela consegue explorar bem os tópicos do edital, a gente tem que ter uma atenção com isso, de não negligenciar nenhum ponto. Mas, como a gente viu aqui, é possível que a gente direcione nossos estudos para onde a banca efetivamente costuma cobrar os conhecimentos, né? Então, aqui fica claro, voltando então, leis especiais e a teoria geral do crime é onde a banca costuma concentrar a exigência. Depois disso, já vem os crimes da parte especial do Código Penal. Beleza? Seguindo então agora com o processo penal, como eu falei, também 20 questões, então processo penal e direito penal representa metade da prova de conhecimentos específicos. Em processo penal também, leis especiais, 35%, 7 questões, uma incidência bem relevante. Lei Maria da Penha, lei de drogas, lei de organizações criminosas, a parte de colaboração premiada, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. Então, assim como em direito penal, processo penal também costuma exigir muito do candidato a parte de leis especiais, e não apenas o Código Penal, o Código de Processo Penal. Isso permite que a gente tenha, oriente, né, a se dar uma atenção especial a essas leis. Na parte de direito penal, a parte
de fato, do direito objetivo, e aqui na parte de processo penal, a parte processual dessas leis, beleza? Seguindo, então, prisão e liberdade provisória, padrão em todo concurso de carreira policial, uma das partes que mais incide, né? Com 20%, 4 questões, exigindo conhecimento sobre prisão em flagrante, prisão preventiva, medidas cautelares, fiança, prisão domiciliar. Isso é padrão, né? Prova para concurso policial, inquérito policial, prisão e liberdade provisória, enfim, é tema de exigência certa. Seguindo, provas, 20%, também com 4 questões, também um tema bem exigido, principalmente nas provas de delegado, né, que tem um contato bem próximo com a parte de provas. Então foram exigidos conhecimentos sobre identificação criminal, prova ilícita por derivação, o valor dos elementos do inquérito, interceptação telefônica e infiltração de agentes. Então aqui a gente já tem 15 questões das 20 apenas nesse slide aqui. Leis especiais, prisão, liberdade provisória e provas. Seguindo, então, inquérito policial, como eu falei, prova de carreiras policiais, delegado é certo, incidência das questões sobre inquérito policial. Também foram exigidos conhecimentos sobre a Lei 12.830, né, atribuições do delegado, requisição de dados, notícia crime anônima, enfim, tudo que é relativo ali à função, à função prática do delegado, que é previsto em lei, né, a banca costuma exigir, né? Ela exige o conhecimento sobre a atuação prática daquele cargo, então no caso de delegado não é diferente. Tudo que diz respeito nas leis especiais, no Código de Processo Penal, enfim, sobre a atuação do delegado, podem fazer uma marcação ali específica, que a probabilidade desse item cair na prova é muito grande, beleza? Seguindo, então, competência e jurisprudência, né, uma questão, 5% da prova, definição da competência em diversos crimes e súmulas dos tribunais superiores. Isso a gente vai fazer uma análise ali ao final do vídeo também, sobre a incidência, a forma como a banca Fundatec costuma cobrar. Ela tem aumentado muito a cobrança de jurisprudência e súmulas dos tribunais superiores. Isso a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Por fim, princípios de aplicação da lei processual, também 5%, uma questão, aplicação da lei no tempo e tratados internacionais. Também foi exigido aí na prova de processo penal, finalizando as 20 questões. Então, penal, processo penal, 40 questões das 80 da parte da tarde, conhecimentos específicos. Beleza? Seguindo, então, com direito administrativo, são 10 questões, assim como direito constitucional. Em direito administrativo, houve incidência de princípios e conceitos fundamentais, com 20%, né, 2 questões. Agentes públicos e legislação específica da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, também 20%, com 2 questões. Isso também a gente vai ver ao final do vídeo ali na análise da banca Fundatec, mas é uma banca regional. Então, é uma banca com bastante tradição aqui no Rio Grande do Sul. E ela apresenta esse regionalismo. Então, ela, em regra, ela cobra muito as leis estaduais. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Seguindo, então, organização da administração pública, 10%, uma questão. Atos e poderes administrativos, também 10%, com uma questão. Licitações e contratos, uma questão. Intervenção do Estado na propriedade, uma questão. Responsabilidade civil do Estado, uma questão. E controle da administração, também 10%, uma questão em administrativo. Também uma prova bastante ampla de direito administrativo, mas que não foge muito do que a gente tem conhecimento, né? Uma prova que ela explora bem a parte geral ali do direito administrativo, a parte mais conceitual, a parte de princípios, atos, enfim, e alguma coisa ali relativa à responsabilidade civil do Estado, licitações, contratos, controle da administração, são itens paralelos ali que costumam ser cobrados em todas as provas de carreiras policiais. Então também dá para a gente ter um direcionamento bacana. A prova de direito administrativo ela é um pouco mais bem dividida, digamos assim, dentro das matérias do edital, mas a gente também consegue ter um direcionamento, além do que foi cobrado aqui na prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 2018, também com outras questões de carreiras jurídicas de concursos feitos pela Fundatec. Beleza? Seguindo então com o constitucional, também 10 questões, uma prova bem relevante, já totaliza aí o que a gente chama de núcleo duro das matérias com concurso de delegado, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, totalizando aí já 60 questões de 80. Então, o núcleo duro, quem está bem preparado nas matérias base do concurso de delegado, tende a ir muito bem, né? Somando, claro, português, enfim, as outras matérias paralelas, mas o núcleo duro representa 60 questões das 80 da parte de conhecimentos específicos. Então, exige que a gente esteja muito bem, porque realmente o nível a nota de corte a gente vai ver também ali na frente, mas ela costuma ser muito alta em razão disso. Então, constitucional, 10 questões sobre organização do Estado e Constituição estadual. Como eu disse, a banca Fundatec cobra muito a parte de legislação estadual. Então, representou 20%, com 2 questões. Teoria da Constituição e Poder Constituinte, 10%, uma questão.
Organização dos poderes, também uma questão. Direitos e garantias fundamentais, também uma questão. Direitos políticos, uma questão. Defesa do Estado, intervenção federal, uma questão. Administração pública na Constituição Federal, também 10%. Segurança pública na Constituição Federal, artigo 144, também uma questão. Funções essenciais da Justiça, uma questão. Parte de segurança pública ali, o artigo 144 tem que estar bem decorado, né? Tem que estar bem, o candidato tem que estar bem ciente ali dos detalhes desse artigo, né? Falou em segurança pública, falou em atividade policial, enfim. A gente pode fazer uma marcação específica ali, porque prova de carreira policial e delegado é certa a cobrança. Então, assim como em direito administrativo, a gente percebe uma cobrança bem ampla da parte de constitucional pela banca Fundatec. Consegue trabalhar bem ali os itens do edital, uma questão, duas questões ali em cada ponto. Então, uma prova bem ampla que necessita, né? Ela exige que a gente tenha uma preparação bem ampla quanto ao edital, quanto aos tópicos do edital. Partindo então para as matérias paralelas, digamos assim, né? Além do núcleo duro do concurso de delegado. Direito Civil, 5 questões, isso vai se manter no próximo concurso, né? Mas aqui o direcionamento da banca é bem claro, parte geral. Então, pessoas, bens, fatos jurídicos e domicílio representou 80% da última prova de Direito Civil, com 4 das 5 questões. Então, aqui Direito Civil, claro, né? Parte geral, letra da lei ali, não tem muito segredo. Concurso para delegado não tem muita... necessita que a gente tenha esse conhecimento da parte de direito civil, mas é um conhecimento um pouco mais raso do que para outras carreiras jurídicas, né, como procurador, juiz de direito, promotor de justiça, enfim. Então aqui o direcionamento da banca fica bem claro para a parte geral em direito civil. Responsabilidade civil, também uma matéria bem relevante ali da parte de direito civil, uma questão. Então a gente consegue direcionar bem o nosso estudo aqui para essa matéria. Não dá para a gente deixar de lado nenhuma das matérias, né? Mas aqui o direcionamento da banca é bem claro. Partindo então para direitos humanos, no último concurso foram exigidas 5 questões de direitos humanos, que foram sobre legislação específica, com 60%, né, 3 questões das 5, Estatuto da Igualdade Racial, legislação estadual sobre acessibilidade, mais uma vez a banca Fundatec cobrando legislação estadual em uma das matérias, né, portaria sobre o uso da força, enfim. Então, legislação específica de direitos humanos foi o item mais cobrado pela banca Fundatec no concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em 2018. Além disso, tratados internacionais de direitos humanos, né, 20%, uma questão, foi cobrada a Convenção contra a Tortura, e direitos humanos na Constituição Federal, uma questão, princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Vou falar um pouquinho mais à frente também, mas a prova de direitos humanos vai ter uma mudança, ela vai ser cobrada junto com criminologia. No último concurso foram 5 questões de direitos humanos, 5 de criminologia, e no próximo concurso vai ser exigidas 5 questões, somando-se ali os conteúdos de humanos e criminologia. Passando agora para medicina legal, também 5 questões, sobre tanatologia forense, 40% da última prova, 2 questões. Foram exigidos conhecimentos sobre cronotanatognose, tempo de morte, né, a questão relativa ao tempo da morte, asfixiologia, enforcamento, esganadura, também temas bem recorrentes na prova de delegado de polícia. Traumatologia forense, também um tema muito recorrente, como uma questão, e lesões por projéteis de arma de fogo. É sempre questão também de exigência certa nos concursos de delegado. Toxicologia forense, 20%, uma questão, embriaguez alcoólica. E, por fim, documentos médico-legais e perícias, também com uma questão sobre fornecimento da declaração de óbito. Então, medicina legal, 5 questões, também uma exigência da banca bem ampla, né, conseguindo abranger grande parte do edital, mas ali um foco em tanatologia e traumatologia, como todo concurso aí para delegado de polícia. Criminologia também, um direcionamento muito claro aqui da banca, 5 questões exigidas, as 5 sobre escolas e teorias criminológicas. Então aqui o direcionamento é bem claro, né, bem visível. Como eu disse, no próximo concurso, a criminologia vai ser cobrada junto com direitos humanos, 5 questões, não mais 5 para cada uma. Mas aqui também a gente consegue direcionar bem o estudo para a teoria do etiquetamento, né, labeling approach, escola positivista, criminologia crítica e cultural, criminologia queer e feminista. Então o direcionamento da banca aqui também é bem claro para onde direcionar nossos estudos. Finalizada então a análise da prova em si, do que foi cobrado em cada uma das matérias, a gente vai passar sobre uma análise da banca Fundatec em si. Como eu disse, a banca Fundatec é uma banca muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Costuma fazer muitos concursos, vários de carreiras jurídicas, enfim, carreiras de nível médio também, enfim, mas é uma banca muito tradicional no estado. E por ser uma banca tradicional no estado, ela apresenta bastante exigência de legislação local. Ela é uma banca regionalista, como eu disse, né? Então a gente consegue saber que em várias matérias, como a gente viu na última prova, ela vai exigir conhecimento sobre a legislação local.
Constituição Estadual, legislação específica dos policiais civis do Rio Grande do Sul, Estatuto dos Servidores, enfim, ela concentra bastante cobrança da legislação local nas provas, não só para carreiras policiais, como para todas as carreiras que ela faz provas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter, ler e estudar bem as legislações específicas aqui do estado, beleza? Então isso que eu disse, né, banca tradicional no estado do Rio Grande do Sul, de estilo direto e técnico, ou seja, exigência alta de letra da lei, apresentando certo grau de regionalismo com exigência de legislação local. Isso foi o que a gente falou, beleza, tá morto. Questões objetivas bem distribuídas entre doutrina, legislação seca e jurisprudência. Isso também é uma característica da banca Fundatec. Ela consegue trabalhar bem, principalmente nas matérias que tem um leque maior de número de questões, né? Ela consegue trabalhar bem a jogar ali com a doutrina, lei seca, jurisprudência. Então isso é um ponto de atenção. Matérias principais ali, a gente tem que ter um conhecimento aprofundado ali de doutrina, lei seca, jurisprudência, súmulas, o que está em alta, ela costuma, a gente vai ver ali embaixo, mas tudo que está em alta a banca costuma exigir, então isso é um ponto também que consegue direcionar bem os nossos estudos. Apesar dela costumar fazer questões bem distribuídas, né, ela apresenta alta cobrança de literalidade e detalhes de lei, com destaque a leis novas ou recém-alteradas, mas vem apresentando um crescimento de jurisprudência com súmulas informativos. Então, apesar dela conseguir distribuir, jogar bem ali com as questões entre doutrina, jurisprudência, lei seca, ela ainda apresenta uma certa relevância maior, digamos assim, para as questões que envolvem a lei seca e os detalhes ali da lei. E ela apresenta ali uma preferência por cobrar leis que são novas, leis recém-editadas ou recém-alteradas. Então isso é um ponto de atenção. A gente tem que fazer um estudo aprofundado ali das leis, das últimas leis, né, relativas ali às matérias do edital, isso também vai estar previsto no edital, né, mas tudo que for novo ou alterações recentes no Código Penal, Código de Processo Penal, a gente tem que ter uma atenção, porque provavelmente isso vai ser objeto de questionamento pela banca Fundatec. Mas ela vem apresentando nos últimos concursos de carreiras jurídicas, isso eu digo depois desse último concurso para delegado 2018, nos outros concursos mais recentes, 2020, 21, 23, 24, enfim, ela apresentou uma tendência a cobrar súmulas e jurisprudência dos tribunais superiores. Então isso exige que a gente, como o concurso de delegado é um concurso de carreira jurídica, que a gente tenha atenção com isso. Os informativos e súmulas dos tribunais superiores têm que estar bem estudado, porque provavelmente vai ser exigido pela banca Fundatec. E claro, tudo que for de informativos, jurisprudência, súmulas relativos à atividade policial e principalmente relativos à atividade do delegado de polícia, podem fazer uma marcação específica ali, porque provavelmente vai ser exigido pela banca Fundatec. Beleza? Por fim, apresentamento gradual de questões que exigem a aplicação do conhecimento jurídico a situações hipotéticas. Então, a banca Fundatec ela tem apresentado ali um aumento das questões, que elas vão apresentar um caso prático, um caso concreto ali, para análise jurídica do candidato. Então, além das questões da banca Fundatec, busquem ali resolver questões parecidas, que apresentem casos hipotéticos e exijam a aplicação do direito do conhecimento jurídico para aquele caso em si, porque é uma característica muito forte da banca Fundatec. Não só questões objetivas, mas também discursivas, exigindo a aplicação do conhecimento jurídico a situações hipotéticas, né, casos práticos. Além disso, nas provas discursivas, o foco da banca é em análise jurídica de casos práticos, né, como eu disse, então não só na prova objetiva, como na parte discursiva também, ela vai apresentar um caso ali e vai exigir a análise, a interpretação do candidato, então isso é muito importante, mas ela tem um perfil conservador na correção das respostas e com foco na estrutura formal. Então a gente tem que ter uma atenção ali não só com o conhecimento jurídico, mas a forma que a gente expõe esse conhecimento na prova discursiva. Ela preza ali pela estrutura, além do próprio conhecimento, e pela... além do conhecimento da própria estrutura da resposta ali. A gente tem que ter uma resposta clara, objetiva, com um estruturamento ali, um esqueleto mínimo ali de introdução, desenvolvimento simples ali, uma conclusão, sem ultrapassar o limite de linhas. Então, ela costuma ter um perfil conservador e com foco na estrutura, além, claro, do próprio conhecimento jurídico que ela vai cobrar naquela questão discursiva. Ela valoriza clareza, objetividade e argumentação jurídica. Então, como eu disse, né, a gente tem que tentar treinar bem as questões discursivas para que a gente consiga apresentar para a banca o conhecimento jurídico, né, provar para a banca que a gente sabe, que a gente estudou, que a gente está bem preparado, sem deixar de lado a objetividade e a clareza para evitar ali que a banca se perca na hora da correção. Como são muitos candidatos, a gente vai ver daqui a pouquinho quantos candidatos foram convocados para a prova discursiva, mas a correção é bem grande, né, do número de provas, então a gente tem que mostrar para a banca que a gente sabe, sem deixar de lado a clareza e a objetividade para que a correção possa ser bem feita ali pelo examinador. Beleza?
Vamos lá passar um pouquinho para a parte de concorrência, para as provas, para as etapas ali em si. Então, o último concurso ele teve notas de corte bem elevadas, né? Para a segunda fase, a nota de corte da ampla concorrência foi de 78,50 pontos. Então, dos 16 mil candidatos que foram inscritos para a prova objetiva de delegado de polícia do Rio Grande do Sul 2018, apenas 311 foram convocados para a segunda fase. Isso representa 1,94% do total. É um número bem diminuto, né? 16 mil candidatos para 311 para a segunda fase, demanda, né, que a gente tenha uma nota de corte bem alta. E aqui, como eu falei, né, o foco maior tem que ser na prova de português, que tem um nível de incidência muito alto, né, 40 questões valendo com peso 4, né, valendo 10 pontos, mas com peso 4, e a prova de conhecimentos jurídicos com 80 questões. Dessas, são 60 do núcleo duro da prova de delegado, né, entre penal, processo penal, constitucional, administrativo. Isso já exige, né, que a gente tenha uma nota muito boa nessas matérias para não deixar de lado ali qualquer erro nessas matérias e pode fazer diferença ali na hora da convocação para a prova discursiva, porque o nível dos candidatos os candidatos de alto nível normalmente nessas matérias estão muito bem, né? Então, português pode fazer muita diferença e, claro, as matérias paralelas ali que vão representar, vão complementar a prova objetiva, vão fazer diferença. Então, a gente precisa chegar bem preparado, com uma preparação específica e direcionada. E é isso que a gente vai ver aqui no CEISC. O CEISC já tem professores acostumados, né, com a banca Fundatec, não só nos concursos de carreiras policiais. Então, o direcionamento que vocês vão ter aqui no nosso curso é bem específico e com certeza vai fazer a diferença na prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul 2025. Beleza? Então, 78,50 pontos a nota de corte da ampla concorrência, 311 candidatos convocados. Desses, 250 foram considerados aptos e convocados para a realização da prova oral, que era apenas classificatória, como eu falei para vocês no início. Então, dos 311, 250 foram aptos e convocados para a realização da prova oral. Então, não houve um número de reprovações muito alto, né? A prova tem ali seus mínimos, né, em cada uma das matérias, mas 250 foram para a prova oral, que era apenas classificatória. Depois da prova oral, né, os aprovados foram convocados para o TAF. O TAF foi realizado aproximadamente um ano após a primeira fase e ainda assim apresentou 52 candidatos inaptos entre ausências e reprovações, representando 20,8%, quase 21% dos candidatos convocados. Então, um número que chama a nossa atenção. A preparação não pode ser deixada de lado na parte do treinamento físico. E eu vou falar para vocês, já vou adiantar, o CEISC também vai te dar uma preparação completa, inclusive para o TAF, beleza? Então, o TAF foi realizado aproximadamente um ano após a primeira fase, porque ele acabou se estendendo bastante ali na parte da correção da prova discursiva. Eram muitos candidatos, né? Houve recursos, enfim. A banca também errou ali em uma dos padrões de resposta, e isso acabou dificultando um pouco a correção e acabou se estendendo muito no tempo. A prova discursiva foi realizada em julho de 2018, né? A primeira fase foi em maio, então foi cerca de 60 dias depois da primeira fase, e o TAF foi realizado só no ano seguinte, né, aproximadamente em junho de 2019. Então, foi aproximadamente um ano entre as duas fases. Então, permite que a gente faça em regra, permite que a gente faça uma preparação bem completa também para o TAF. Agora, o que esperar do novo concurso? Eu já adiantei bastante aqui para vocês durante o vídeo, né, mas agora a gente vai falar especificamente sobre as alterações que vão vir, que possivelmente, né, vão vir no próximo edital agora 2025. Na prova objetiva, direitos humanos e criminologia serão objeto de 5 questões em conjunto e não mais 5 para cada matéria. Como eu falei, né, no concurso de 2018 foram 5 questões de direitos humanos, 5 de criminologia. No concurso de 2025 não mais será 10 questões das duas matérias, mas sim 5 mesclando os dois conteúdos, beleza? Isso é uma informação bem relevante. Além disso, para suplementar essas 5 questões que foram retiradas, foram incluídas 5 questões de noções de tecnologia aplicável à investigação criminal. E isso também vai ser bem trabalhado aqui no CEISC, que é uma inovação. Todo mundo foi pego de surpresa, né, com essa inovação, mas aqui no CEISC os professores também já estão bem acostumados. O direcionamento deles das aulas, da correção de questões, enfim, é bem específico, bem estratégico. Então isso vocês podem ficar tranquilos, porque no CEISC vocês vão ter todo o suporte dos professores necessários para matar essas questões também, beleza?
Alterações nas provas do TAF, como eu falei durante o vídeo também, a substituição do teste sentar e alcançar, também conhecido como banco de Wells, por salto de impulsão horizontal. Isso é um padrão dos concursos de carreiras policiais, né? Agente da Polícia Federal, enfim, Polícia Militar. Normalmente há a exigência do salto de impulsão horizontal na prova física, né? Então isso foi adaptado aqui no Rio Grande do Sul também com a retirada do banco de Wells, que era um teste de flexibilidade, na verdade, pela impulsão horizontal. Outra informação relevante, né? Como eu disse no início, ainda que a tendência seja diminuição do número de vagas, né? O concurso 2018 veio com 100 vagas imediatas e o próximo deve vir com apenas 30, a história mostra uma convocação robusta do cadastro de reservas, ou seja, a banca, o Estado, né, costuma convocar todos os candidatos aprovados. Então, não se preocupem com o número de vagas, houve a diminuição ali mais ou menos um terço, né, um terço apenas das vagas do último edital, mas a tendência é que todos os candidatos aprovados sejam nomeados também, porque o déficit de cargos é muito grande aqui no estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação específica para o concurso de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul 2025. O que fazer, né, para a gente conseguir chegar bem nesse concurso? Então, foco nas disciplinas comuns, né, no núcleo duro dos cargos dos concursos de delegado, né, como eu falei. Português, penal, processo penal, constitucional e administrativo representam quase a totalidade da prova objetiva, né? Então, o foco tem que estar dentro dessas matérias e dentro das matérias a estratégia tem que ser estudar os pontos que a banca cobra mais, não tem segredo. A preparação estratégica ela é um segredo, ela é um diferencial na aprovação, na nomeação. Então, foco em português, penal, processo penal, constitucional e administrativo, sem deixar de lado, claro, as matérias paralelas que vão representar a complementação da prova objetiva, né? Então, o foco tem que estar nas matérias principais, mas sem deixar de lado as matérias paralelas. Resolver o máximo de questões possível da banca Fundatec e provas anteriores para o cargo de delegado de polícia. Então, a banca Fundatec ela tem um padrão muito claro de exigência, né? Isso permite que a gente faça uma análise da banca com antecedência. Então, é obrigatório, para ser aprovado nesse concurso, resolver questões anteriores da banca Fundatec, principalmente as provas passadas de delegado e também de carreiras jurídicas. Além disso, resolver provas anteriores de outras bancas do cargo de delegado de polícia para ver como as bancas ali estão cobrando os conteúdos. Isso é muito relevante também para a gente conseguir fazer uma análise das bancas, tá? Mas principalmente a banca Fundatec, como a gente viu ali, ela costuma, na maioria das matérias, ela costuma nos dar um direcionamento muito claro do que ela costuma cobrar. Então, a gente vai ter isso mais intrínseco quando a gente resolver questões dessa banca de outros concursos, beleza? ênfase em legislação seca, né, principalmente leis novas ou recém-alteradas, e legislação estadual, isso eu também trabalhei com vocês durante o vídeo. É necessário que a gente tenha um conhecimento bom da lei seca, de todas as matérias jurídicas, né, mas principalmente um foco nas leis novas, recém-alteradas e legislação estadual. Isso é certo que a banca vai cobrar no próximo concurso. Além disso, acompanhamento de súmulas e jurisprudência com foco em temas quentes, ou seja, tudo que está em alta na mídia, no judiciário e com relação à atividade policial pode e deve ser cobrado pela banca no próximo concurso. Então, foco na lei seca, súmulas e jurisprudência, principalmente leis novas, recém-alteradas, e na jurisprudência, tudo que é tema novo, tema quente, em alta, né, na mídia, e também com relação à atividade policial, principalmente do delegado de polícia. Então agora, para avançar com mais foco, a gente vai falar sobre a preparação específica do CEISC, tá? Então a gente vai ter um evento, né, o evento Operação PCRS, que você vai ter acesso a conteúdo gratuito e direcionado para sua aprovação. Além disso, você pode baixar esse raio-x da banca da última prova e ter uma visão mais clara do que espera vocês na prova de 2025. E para se dar bem nessa prova, né, a gente tem que pensar em se preparar com quem já ajudou milhares de aprovados na carreira policial. Então conheça o curso completo de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul no ceisc.com.br. Como eu disse, os professores estão muito adaptados à banca Fundatec e prepararam um curso específico com direcionamento estratégico nas matérias que são nas matérias e nos tópicos de cada matéria que são mais exigidos pela banca Fundatec, tá? Nesse curso, vocês terão acesso ao curso regular da PCRS, né, para delegado. Além disso, um cronograma inteligente, exclusivo do CEISC, com planejamento de estudos personalizado com inteligência artificial para máxima eficiência. Então, a IA ali vai permitir que vocês tenham um planejamento específico para a rotina de cada um, né?
Além disso, mapeamento estratégico, o cronograma tem conteúdos direcionados para o edital e para a banca Fundatec, com aulas focadas na incidência e relevância para o seu concurso. Como eu disse, né, aqui os professores já fazem esse mapeamento, essa estratégia, que faz toda a diferença no momento da prova, vai ser o diferencial da aprovação e da nomeação de vocês. Fazer um direcionamento estratégico para a banca Fundatec com base no que é realmente cobrado pela banca, beleza? Além disso, simulados também focados na banca Fundatec, que é muito importante para a simulação do dia da prova. As aulas sempre atualizadas, direcionadas para o edital, com quem é referência e atua diretamente na área policial. Além disso, banco de questões, onde você pode estudar diretamente por bancas e assuntos específicos. E o Pergunte ao Professor, também é uma ferramenta muito importante do CEISC de comunicação direta com o professor dentro da plataforma. Surgiu uma dúvida ali, só mandar no Pergunte ao Professor que o professor especialista daquela matéria, direcionado daquela matéria, vai responder tua dúvida ali bem rapidinho, então isso é um diferencial muito grande, beleza? Além disso, aulas ao vivo, suporte aos alunos, né, aulas de resolução de questões ao vivo e da banca Fundatec. Grupo de estudos via Teams com interação de alunos e professores. Então, grupo de estudos vai permitir trocar ideias ali, trabalhar um pouco as tuas dúvidas em segurança, tirar uma dúvida ali com um colega, com um professor. Isso também é muito importante para a gente não se sentir sozinho, né? A gente tem que estar sempre acompanhado de pessoas que estão na mesma caminhada que a gente, entendem nossas dores, né? Entendem pelo que a gente está passando. Eu passei por isso, né? Estudei durante muito tempo, né? Cerca de 5 anos. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e a gente acaba se sentindo sozinho na caminhada. Isso o grupo de estudo ajuda muito. Eu fazia parte do grupo de estudo e aqui no CEISC vocês vão ter também essa possibilidade com muito mais conteúdo, né, com muito mais interação de alunos e professores. Além disso, mentorias, eu vou estar dentro desse conteúdo também com o professor Robinson, a professora Raquel. A gente vai estar dando mentorias de estudo específico, né, para vocês, dicas de estudo, de revisão, de resolução de questões. Então, isso vai ter tudo dentro da plataforma. E revisões pré-prova, que também é muito importante. Eu fazia revisão pré-prova sempre, para mim era um diferencial muito grande. Eu acertei muitas questões nas provas que eu fiz. Nos 6 concursos que eu fui aprovado de carreiras policiais, 2 para delegado, em todas eu fiz revisão de véspera. E isso para mim foi muito importante. Então aqui vocês vão ter isso também dentro do curso, por ser alunos do CEISC. Além de tudo isso que eu já falei, mais 2 bônus especiais para vocês. Preparação completa, como eu falei, além das provas objetivas e discursivas, também um módulo específico de preparação para o TAF. Isso é muito importante. O TAF aqui costuma reprovar muitas pessoas, como eu falei ali durante o vídeo. Cerca de 21% dos candidatos aprovados para o TAF foram reprovados por ausência ou inaptidão. Então, é necessária uma preparação específica para o TAF e aqui vocês vão ter também dentro do curso do CEISC. Além disso, um plantão de português. Falamos aqui, né? Português é uma das matérias mais relevantes da prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E aqui vocês vão ter um plantão específico de português, tirando dúvidas direto com professores especialistas, com foco total no estilo da banca Fundatec. Ideal para reforçar conteúdos, corrigir falhas e aprimorar suas estratégias de prova. Então, mais um diferencial do CEISC para você que vai fazer a prova para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, conteúdo de alto nível com investimento acessível é só aqui no CEISC. Uma jornada de preparação voltada a quem busca uma carreira policial de impacto e reconhecimento. Além de tudo isso que eu já falei, como se não pudesse melhorar, por fim, um cupom especial para você que ficou até o final desse vídeo aqui. Cupom especial PCRS200, um desconto válido por tempo limitadíssimo com R$200 de desconto no curso para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul 2025. Então aproveitem, é uma condição muito especial que vocês que está dando para vocês em razão da antecedência, enfim, desse concurso. Vai ser o diferencial da aprovação de vocês, como eu disse, da aprovação e da nomeação de vocês, esse conteúdo que está preparado especificamente para a prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e para a banca Fundatec. Uma análise muito estratégica dos professores, aulas com conteúdo direcionado para o que a banca Fundatec exige. Então isso vai ser o diferencial para vocês, posso garantir. E além de tudo isso, plantão de português, preparação para o TAF, enfim, tudo que a gente já falou aqui, mais um cupom de R$200 off para ajudar vocês na preparação. Beleza? Por fim, quer ficar por dentro de tudo sobre as carreiras policiais, siga as redes sociais do CEISC, @concurso CEISC, e a minha pessoal também, @DeltaJoãoVitor. Lá eu costumo postar bastante dicas de estudo, também um pouco da rotina policial, da delegacia, enfim. Isso o pessoal costuma gostar bastante de ver, então entra lá, dá uma conferida, segue lá, que vai ser muito importante para vocês, tenho certeza. Beleza, pessoal? No mais, contem comigo, né? Como eu falei, sou um dos aprovados nesse último concurso, então tenho um conhecimento ali que, de repente, pode ajudar vocês. Mandem ali nas redes sociais do CEISC, dentro da plataforma, mandem nas minhas redes sociais também as dúvidas e questionamentos, mas a sua preparação ela vai estar completa mesmo dentro do curso
do curso regular do CEISC. Então, uma preparação muito estratégica, muito direcionada para vocês. Tenho certeza que vai fazer a diferença. E, no mais, contem conosco, contem com a nossa ajuda aqui, a minha e do concurso CEISC, para fazer a parceria com vocês rumo à aprovação. Beleza? Fiquem com Deus, contem conosco e até a aprovação.